Vamos para a notícia principal da live de hoje, gente, que é uma coisa bizarra, uma denúncia do El País. Tá lá na revista Fórum e vamos ficar por dentro de tudo para a gente não perder absolutamente nada, meus queridos. Deixa eu deixar aqui, dar um zoom na notícia e vamos lá. A CIA espionou reuniões de Dilma com Rafael Correia, diz o jornal El País. Mujica e Kirchner também foram espionados por empresa espanhola que prestava serviço para os americanos. Uma reportagem do jornal espanhol El País revelou que uma empresa espanhola chamada UC Global espionou o ex-presidente equatoriano em exílio, Rafael Correia, e seus encontros com presidentes e lideranças políticas latino-americanas, como Dilma Rousseff, Cristina Kirchner e Pepe Mujica. As gravações contra Correia foram realizadas entre os dias 18 e 24 de março de 2018 e estavam em uma pasta do disco rígido com o nome CIA e uma pasta intitulada América do Norte, Estados Unidos, CIA, Romeu, Brasil, Argentina, março de 2018, Venegas, Chamorro e Travel. Em março de 2018, Correia, Mujica, Dilma e Lula estiveram em viagem, ou seja, o Lula também foi grampeado. A caravana Lula pelo Sul, em defesa da campanha de Lula à presidência daquele ano. Os documentos do El País não mostram relatórios sobre o atual presidente brasileiro. A empresa que acompanhou a viagem havia sido contratada para fazer a segurança da Embaixada do Equador em Londres e teria vendido informações para a CIA e para o seu principal adversário político, Lenin Moreno, apontado como principal traidor da esquerda equatoriana. O computador de Davi Morales, ex-militar e dono de um private contractor, teria espionado também a reunião de Julian Assange, o ex-dono do Wikileaks. Ele escrevia relatórios e gravava vídeos envolvendo reuniões privadas de Correia, também encontros do ex-presidente equatoriano tinha em sua casa em Bruxelas. Além dos encontros com os líderes da Onda Rosa latino-americana, Morales também tinha espionado reuniões entre Correia e o fundador do Wikileaks, Julian Assange. Antes mesmo do processo, a defesa de Assange chegou a encontrar Davi Morales escrevendo e-mails em inglês e chegou a questionar o private contractor sobre essa atitude. Morales é espanhol, sua empresa é espanhola e seu principal cliente, o Estado do Equador, também usa o espanhol como língua oficial. O dono da empresa afirmou que a ação tinha como fim melhorar o seu inglês e de seus funcionários. O caso tramita na Suprema Corte do Equador. Esse furo do El País, gente, ele dialoga com uma entrevista que eu fiz com um ex-espião da CIA e ele contou para mim, gente, em on, que a principal agência de inteligência americana tinha simpatia pelo governo Bolsonaro, tá, gente? Então esse é um complemento importante. Eu entrevistei o John Kiriakou, que foi espião da CIA por 15 anos. A CIA mantinha relações muito próximas com Bolsonaro, diz ex-espião. John Kiriakou falou também sobre o presidente do Brasil, que é o Lula. Vamos ver juntos. O ex-agente da CIA, John Kiriakou, concedeu uma entrevista exclusiva ao Diário do Centro do Mundo e falou sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Kiriakou disse que se identifica com a prisão injusta que ele enfrentou e afirma que está surpreso com a capacidade de Lula de perdoar os seus inimigos. Confira alguns trechos. É surpreendente mesmo, a CIA espionou Lula e Dilma, gente. É um absurdo assim, completo. É uma invasão da nossa... Isso é muito importante ser dito, gente. Essa questão de espionagem com o Brasil é a invasão da nossa soberania nacional. Para os americanos, nós não devemos administrar o nosso país. Eles nos espionam, eles interferem em processos eleitorais, eles têm os seus candidatos, eles têm a sua ideologia, o que compromete, em nome de uma suposta democracia que a gente sabe como funciona, compromete a autonomia dos povos. Eu não gosto do regime venezuelano, mas eu respeito a história de Hugo Chávez. Eu acho que ele lutou contra uma direita fascistizante e uma anarquia absoluta do exército. E eu entendo porque que o Maduro encontrou a economia em frangalhos. O embargo estadunidense é uma grande barreira
para o desenvolvimento do socialismo e da soberania dos países latino-americanos. A América Latina é um satélite fundamental para a economia americana. Mas aí eu perguntei para o ex-espião da CIA, né? Uma reportagem do Financial Times afirma que segmentos do governo dos Estados Unidos, incluindo o Exército, a CIA, o Departamento de Estado, o Pentágono e a Casa Branca, fizeram uma campanha para manter as eleições de 2022 e a vitória de Lula. O que explica isso? Aí ele diz o seguinte: a CIA e a comunidade de inteligência americana mantinham relações muito próximas com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O artigo do Financial Times tem crédito e normalmente suas fontes são muito, muito boas. Conheço vários repórteres do Financial Times aqui em Washington e seus principais jornalistas. E é um jornal de direita, tá, gente? O Kyriakou é um cara, como ele diz, dos direitos humanos. Ele é um cara de esquerda. Para acreditar nessa reportagem, algo mudou na política dos Estados Unidos e eu tendo a pensar que a mudança foi Donald Trump não é mais presidente aqui em Washington. É o tempo de Joe Biden. Joe Biden conhecia o presidente Lula e havia trabalhado com o presidente Lula no passado e foi determinado que esse seria o melhor para os Estados Unidos se Lula fosse presidente novamente. O governo americano, a CIA e a comunidade de inteligência não têm autoridade ou mesmo capacidade para decidir quem será o presidente de qual país, especialmente de uma grande potência como o Brasil. O que eles podem fazer é oferecer ajuda clandestina, dinheiro para uma campanha ou talvez as suas operações de influência na mídia. Não estou dizendo que aconteceu, estou dizendo que é possível e faz sentido para mim. Nesse mesmo artigo do FT, Tom Shannon, ex-alto funcionário dos Estados Unidos. Gente, essa entrevista aqui merece um superchat de vocês. Mandem contribuições. Eu entrevistei lá no DCM um ex-espião da CIA, gente. É muito importante que a gente propague essas informações que a gente apurou com uma fonte quente. Vamos entrevistar o Luiz Felipe Alencastro, sim, Alisson Moraes. E manda um superchat também, querido, para aí eu fico mais motivado ainda para a gente fazer essa entrevista. Diz que Lula tem um tom de raiva e ressentimento e que se reflete nas relações internacionais. O novo presidente brasileiro está errado em criticar o imperialismo americano? Não só ele não está errado, eu acho que é uma postura política muito sábia. E, francamente, eu não preciso dizer isso a você, é claro, mas os Estados Unidos têm uma história tão sombria de imperialismo, especialmente na América Central e na América do Sul. Eu acho que todos os países da região deveriam cultivar relações boas, saudáveis, fortes e iguais com a China, a Rússia e a Índia. Acredito especialmente que um país com políticas fortes ajudasse a expandir a economia brasileira e fornecesse recursos para o povo brasileiro. Acho melhor e mais saudável se o Brasil tiver boas relações com todos os grandes países do mundo. O Brasil não deveria estar sob os auspícios ou sob a asa dos Estados Unidos. O Brasil deve ter relações fortes com a China e a Rússia e os demais países do BRICS. E aí tem um corte aqui da minha entrevista. Em 2021, você disse a Sara Vivaco, a minha colega no DCM, que a Operação Lava Jato tinha uma parceria americana alimentada por ódio e dinheiro. Hoje uma das estrelas do Lava Jato, o ex-procurador Deltan Dallagnol, é um deputado cassado. O que mudou? Tivemos esse experimento fracassado com Donald Trump, e não apenas com Donald Trump como pessoa, com a ideia de um estranho como presidente, alguém que ia drenar o pântano que é Washington, e vimos o mesmo tipo de coisa acontecendo no Brasil com a eleição de Bolsonaro para presidente. Acho que muitas pessoas se envolveram nessa ideia de movimento social populista, experimento social populista, que na verdade não funcionou muito bem. Sempre tive problemas com a política americana em relação ao Brasil, que é a ideia que precisamos ajudar e encorajar qualquer candidato que se identifique como o candidato mais pró-americano que existe. Obrigado, Wellington Rabelo. Lembro da época até da espionagem contra Angela Merkel rolou e esses americanos que nos tratam como colônia querem demonizar a Rússia e a China. Exatamente, meu querido. Temos que ter uma educação aí geopolítica. Muito obrigado aí, Wellington Rabelo. Faltam 24 pilas, gente, para a gente bater a meta e 9 curtidas de graça para a gente bater 100 curtidas. Isso não funcionou com o Bolsonaro e foi muito ruim para o Brasil. Foi ruim para os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, tinha um presidente como Lula, que foi injustamente atacado pela justiça e acabou indo para a prisão. Foi um aborto incrível da justiça. Estou surpreso que o homem possa perdoar alguém.
Vimos a mesma coisa aqui nos Estados Unidos, onde as pessoas simplesmente ultrapassam seus limites, passaram para o reino da ilegalidade e da inadequação. Lamento dizer que puxamos o Brasil nessa mesma direção. John, você ficou famoso por denunciar o programa de interrogatório de prisioneiros da Al-Qaeda, que envolvia tortura. Agora temos delatores da Lava Jato acusando promotores que receberam treinamento americano de extorsão. O método dos Estados Unidos foi exportado para a América Latina? Você tem alguma identificação com a história de Lula? Eu uso minha sentença de prisão como um distintivo de honra. Passei 23 meses na prisão depois de denunciar o programa de tortura da CIA. Eu estava certo e eles estavam errados, e eu tenho orgulho do que fiz. Denunciei a CIA, continuarei a denunciar a CIA. E você faz uma pergunta muito boa. A CIA exportou esses crimes para a América Latina? E a resposta honesta é que não sabemos, porque eles não nos contam. É como a reportagem do El País agora, gente. Eu não sei qual é a posição oficial da CIA, e se eles contarem, eu não vou conseguir acreditar. É muito sério isso aqui que ele está falando. Porque os Estados Unidos perseguiu tanto, perseguiu, invadiu países, provocou guerras no mundo, se financiou através de mercenários, que eles criaram o contexto perfeito para existir a multipolaridade. Não é mais contra a União Soviética. É uma disputa econômica e contra uma economia muito robusta, como é a economia chinesa. É assim que as relações estão se desenhando. Vamos seguindo aqui. E a resposta honesta é que não sabemos porque eles não nos contam. Agora, devemos apenas acreditar na palavra da CIA? Passei 15 anos na CIA e eu sei que eles mentem sobre literalmente tudo. Eles falam, a gente não exporta essas técnicas para outros países. Não sei se podemos acreditar neles. Eles nos dizem que não torturam ninguém. Eles nos dizem que não tem prisões secretas. Eles nos dizem que não tem um programa de assassinatos. Eles nos dizem que não tem um programa internacional de sequestro. Eu não sei qual é a verdade e sei que a nossa supervisão do Congresso lá nos Estados Unidos é tão fraca que nem mesmo é capaz de nos dizer qual é a verdade. Então você faz essa pergunta: eles exportaram esse tipo de prática de interrogatório para a América Latina? Talvez eles tenham feito isso. Eu não sei, mas eu não confiaria no que eles dizem. E para responder a segunda parte da sua pergunta, sim, eu me identifico muito com a prisão com o presidente Lula, por conta do tempo que ele passou na prisão. Por um breve período de tempo, eu tive vergonha de ter estado na prisão. Enquanto eu estava na prisão, eu liguei para minha esposa um dia e ela disse que alguém havia perguntado ao meu filho, que era muito jovem na época, ele tinha 8 ou 9 anos, é verdade que seu pai está na prisão? E ele disse que sim, mas Martin Luther King também estava na prisão. E eu entendi, então, que isso não era motivo de vergonha. Até o meu filho, quando criança, entendeu o que eu fiz, por que eu fiz, e isso fez tudo valer a pena. Foi uma grande entrevista que eu fiz, gente. Eu sempre vou recuperar essa entrevista, porque eu acho importante a gente ter esse pé internacional e entender também como as coisas elas realmente funcionam. Então é muito bom para a gente ficar inteirado de tudo.